Hello, hello everybody, bem-vindo a mais uma super aula de inglês e hoje o nosso assunto é um pouquinho polêmico. Vamos trabalhar prepositions. É claro que no decorrer desses vídeos eu vou trazer para vocês várias outras aulas que cobrem esse assunto de preposição, mas hoje o mais importante para mim é que vocês consigam diferenciar dois tipos de preposição. Uma para verbos de movimento e outra para lugares, ok? Se vocês conseguirem hoje fazer essa diferença, preposições que são usadas para verbos de movimento e preposição que são utilizadas para lugares, vocês já estão à frente de muita gente que sempre tem dificuldade em usar to, at, in, coloca o qual, ok? Então vamos lá, eu tenho um material de apoio aqui para vocês para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Verbs of movement. With verbs of movement, vamos usar a preposição to para verbos de movimento. Teacher, o que é um verbo de movimento? To go, por exemplo, é um verbo de movimento, concordam comigo? To go é o verbo ir. Se eu vou para algum lugar, eu vou para algum lugar, é um verbo de movimento. Então eu vou usar o to go como exemplo aqui pra gente hoje. Então vamos lá, to go, I go home, I go downtown, I go to school, I go to church, I go to work, I go to bed, I go to Brazil, Italy, Starbucks, to Dunkin' Donuts, etc. I go to the movies, I go to the park, I go to the beach, I go to the office, I go to the store, I go to the post office, I go to the gas station, I go to the mall, I go to the restroom, etc. I go to the United States, to the Bahamas, to the United Kingdom. Teacher, qual é a regra aí dessas preposições que nós vamos usar com os verbos de movimento? Para home e downtown, guys, you don't need to use preposition. Não precisa usar nenhuma preposição. Você pode falar direto, eu vou para casa, eu vou para o centro da cidade. I go home, I go downtown, para esses dois lugares, ok? No caso do to, I go to, somente o to. Quando você vai para a escola, school, igreja, church, trabalho, work e dormir, vai para a cama, I go to bed. Você também usa a preposition to, go to. Para proper names, o que isso significa? Nomes próprios. Então, se eu vou ao Brasil, Itália, vou para o Starbucks, vou para o McDonald's, se eu especificar o nome, usar um proper name, eu também aplico a preposition to. I go to. Para o resto, everybody, I go to the. I go to the, para todos os outros lugares. Eu vou ao cinema, I go to the movies. Eu vou à praia, I go to the beach. Eu vou ao parque, I go to the park. Eu vou to the, ok? Teacher, então por que a gente tem o to the ali nos Estados Unidos? Bahamas, United Kingdom, porque nesses casos nós estamos falando de states plural, república, federação, reinado e ilhas. Aí nós aplicamos o the, é uma exceção da regra de nomes próprios, porque se trata às vezes de países, conjunto de ilhas, então a gente usa o to the. I go to the USA. Por isso que o correto é, no caso dos Estados Unidos, I go to the USA. Por enquanto tudo bem, guys? So far so good? Esse primeiro quadradinho que nós estamos trabalhando aí, estamos falando de verbs of movement, verbos de movimento, preposições que vamos usar para verbos de movimento. To go no caso, ok? Qual que é a preposição? To, ok? Very good. Agora, para a gente poder comparar, preposition of places, preposições de lugares. No caso de preposição de lugares, a gente já tem aí um debate bem grande, porque temos o in, o at, in the, at the, on, às vezes, on the, ok? Mas vamos lá, vamos começar com at. Repitam comigo, at home, at school, at church, at work, at Starbucks, at CVS, at McDonald's, at People's Bank, etc. Vamos usar o at para esses lugares. Em prepositions of places, preposições de lugares. Eu estou no lugar. A nossa referência no português seria o em, o no e o na. Eu estou em casa, eu estou no trabalho, na igreja, na escola, ok? Vocês não podem se apegar à tradução e pensar assim, então toda vez que eu quiser dizer eu estou na escola, vai ser o at, porque na significa at, não é bem por aí que funciona.
é mais fácil trabalharmos os lugares, ok? E fazer essa memorização através dos places, ok? Então, no caso de home, school, church e work, vamos usar a preposição at. Em casa, at home. No trabalho, at work. Na igreja, at church. Na escola, at school. E o que é que nós temos aí também no at? Proper names, nomes próprios. Quando eu especificar o nome do lugar, at. Então, por exemplo, no McDonald's, at McDonald's. No Starbucks, at Starbucks. Percebem a diferença? O at, eu estou no Starbucks, trabalho no Starbucks. E o to, eu vou para o Starbucks. Ok? Vamos ao at the agora. At the movies. At the beach. At the park. At the post office. At the airport. At the gas station. At the traffic light, etc. Eu costumo dizer para os meus alunos que o at the é uma preposição muito comum utilizada para comércios, tá? Então, quando você fala cinema, padaria, supermercado, shopping, at the, quando você não especifica necessariamente a posição do seu corpo. Então, tá lá, meu aluno me liga, teacher, where are you? Cadê você? Fala, eu tô no cinema, I am at the movies. Mas eu não quero especificar, eu posso estar comprando pipoca, posso estar comprando o ticket, o ingresso do cinema, eu posso já estar lá dentro do cinema assistindo o filme, mas quando eu não quero especificar a posição do meu corpo, eu uso at the movies. Eu estou no shopping, eu posso estar estacionando meu carro, eu posso estar andando no shopping, ok? Não há, mas você não especifica a posição do seu corpo. Então, nesse caso, aplicamos o at the movies, at the beach, at the park, at the post office, at the airport, at the gas station, at the traffic light, at the office, no escritório. Se você quiser especificar que você está lá dentro do escritório, in the office, tá? Já escutei as duas, at the office, in the office, alright? Podemos substituir o the por a or in. Então você fala at in, em um, tá? Em um, at a concert, at a party, em uma festa, at a soccer game, em um jogo de futebol, etc. Ok? Very good. Agora vamos para o in. In Brazil, in Italy, in Germany, in Japan, etc. Então, quando nós temos estados, cidades, países, a preposição que vamos usar é sempre o in. No Brasil, na Itália, na Alemanha, no Japão, in. In the, a mesma regrinha lá de cima, por se tratar de states, república, federation, federação, reinado, ilhas, a gente aplica o in the. Então, quando você quiser dizer eu vivo nos Estados Unidos, I live in the USA. I live in the USA. Mas eu moro no Brasil, I live in Brazil. Ok? Very good. In the, agora especificando exatamente a posição do seu corpo. Essa é a diferença do at the pro in the. Então, quando eu falo in the room, in the kitchen, in the garden, in the pool, in the city, in the box, in the car, etc. Estou na cozinha. Eu estou no quarto, no jardim, na piscina. Eu já estou especificando exatamente a posição do meu corpo. In the. Very good. Também posso substituir o artigo the pelo artigo a or in, quando eu quero dizer em um jornal, em um livro, em um carro. So I'm gonna say in a book, in a newspaper, in a car, in a picture, etc. On, nós vamos voltar a falar um pouquinho dele num próximo vídeo, tá? Porque nós temos várias situações que utilizamos o on, mas que não é ligado a lugares, ok? Como lugares aqui, nós temos esses dois exemplos, três na verdade, né? On the ground floor, on the first floor, on the way to work. Então, quando a gente fala de, né, eu moro no térreo, no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, essa é a preposição que utilizamos, on the. Também posso substituir o the pelo an, quando eu quero dizer em um. Meio de transporte, exceto o carro, utilizamos on. So, on a bus, on a train, on a subway, on a ship. Very good, nice. Agora vamos lá, vamos fazer a comparação. Pessoal, mais uma vez,
nós temos uma preposição que é utilizada para verbos de movimento. Teacher, o que é verbo de movimento? To go, se eu vou, estou indo para algum lugar. Essa preposição no inglês é igual ao to. E aí nós temos aí a regrinha para você aplicar o to the, e temos situações que não precisamos utilizar, no caso do home e do downtown. Já prepositions of places, nós estudamos o in, o on e o at. In the, on the e o at the. Hoje, nessa videoaula, se você conseguir diferenciar essas duas preposições, uma eu vou usar com verbos de movimento, a outra eu vou usar para lugares, quando eu estou no lugar, no, em, na. E a outra preposição, o to, é como se fosse o nosso a, para, ao. Essa é a nossa referência no português. Já é uma grande vantagem, porque na hora da comunicação você vai saber qual das duas você vai utilizar. Vai ter aquela confusão, e agora eu coloco in, eu coloco to, eu coloco on, eu coloco at, ok? Então você vai saber diferenciar. Por exemplo, se eu pedir para você fazer uma frase para mim, passar para o inglês a seguinte frase: eu vou à escola todos os dias. Vou, verbo ir, verbo de movimento. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tabelinha. Eu vou à escola todos os dias. Escola entra ali no critério do I go to. Então, I go to school every day. E eu vou ao cinema com os meus amigos no fim de semana. Eu vou ao cinema. Também você pode pensar, né, no critério de você tirar. No home downtown, você não usa nada. O to, você tem o school, church, work, o bed, os proper names. Sobrou o quê? Cinema tá lá. Provavelmente vai estar lá no to the. Eu vou ao cinema com os meus amigos. I go to the movies with my friends. E eu vou para casa depois do trabalho. I go home after work. Então, de certa forma, existe uma regrinha que dá para você seguir, ok? Agora, se eu disser, passe para mim para o inglês. Eu estudo na escola todos os dias. Isso é verbo de movimento? Não, eu estudo na. Não é que eu vou a. Eu estudo na escola todos os dias. So, I study at school every day. Ok? Very good. E se a gente quiser dizer, por exemplo, eu trabalho no cinema nos fins de semana. Eu trabalho no cinema. Verbo trabalhar não é um verbo de movimento, né? Que você vai ao cinema. Você trabalha no cinema. So, I work at the movies on weekends. Ok? Eu vivo no Brasil. E Brasil, país. Qual que é a preposição que nós usamos para países, estado, cidade? In. I live in Brazil. Mas Estados Unidos também é país, mas aí vai entrar naquela exceção da regra onde States, República, Federation, Kingdom and Islands, que nós vamos adicionar o artigo the. Então vai ficar in the. Eu moro nos Estados Unidos. I live in the USA. Sounds good, everybody? Excellent. Vou deixar aqui para vocês algumas atividades, algumas frases que vocês podem aí brincar com os prepositions, tá? Prepositions of movement and prepositions of places, para que vocês pratiquem e fiquem craques nesse assunto. Alright? Very good. I'll see you next class. Bye bye.